Olhe bem para este contrato, Eveline. Ele não é um convite para o amor, é o recibo da sua escravidão. O som do papel sendo esmagado pela mão enluvada de Lord Sebastian Blackthorne ecoou pelo salão como um chicote. Eveline sentiu o sangue gelar em suas veias e sua alma ser rasgada diante do olhar de puro aço daquele homem. Ela, a joia da aristocracia, agora não passava de uma mercadoria comprada para satisfazer o desejo de vingança de uma besta ferida. Você entrará em Thornwick Hall como minha esposa, mas sairá dela apenas quando eu tiver drenado cada gota da dignidade que você ainda acredita possuir. Ele sentenciou com a voz carregada de um ódio solene. Humilhada, calada e carregando o peso de um estigma que não lhe pertencia, Eveline não gritou. Ela apenas suportou, mantendo uma dignidade que Sebastian jamais conseguiria quebrar. Mas como ela havia chegado a esse ponto? Como a mulher mais admirada do condado tornou-se a prisioneira do homem que jurou odiá-la para sempre? Para entender o abismo que se abria sob seus pés, precisamos voltar àquela manhã cinzenta. Era uma manhã em que a névoa abraçava cada pedra do caminho, como se segredasse todos os mistérios do condado de Thornwick. O orvalho beijava as pétalas das roseiras desgastadas que ladeavam a estrada principal, enquanto o sol ainda lutava para romper o manto cinzento que cobria o horizonte. Lady Eveline Hawthorne, de 21 anos, seguia em sua carruagem modesta, o coração tão trêmulo quanto as folhas que dançavam ao vento frio da madrugada. O interior da carruagem exalava um aroma de couro envelhecido e lavanda seca, uma fragrância que outrora a confortara, mas que agora apenas intensificava sua melancolia. As almofadas de veludo bordô estavam gastas pelos anos. Os fios dourados que antes formavam padrões elegantes, agora quase invisíveis. Eveline traçou com o dedo uma dessas linhas desbotadas, pensando em como sua própria existência seguira trajetória semelhante. Do brilho à obscuridade, da admiração ao escândalo. Seu nome ainda ecoava entre os salões aristocráticos, mas sua dignidade, outrora inabalável, havia sido maculada por intrigas. Um golpe brutal dirigido pelo mais arrogante dos herdeiros do condado, Lord Sebastian Blackthorne. Eveline apertou os dedos enluvados contra o tecido gasto de sua capa, sentindo o frio penetrar até os ossos. Não era apenas o frio da estação que a fazia estremecer, mas a lembrança vívida do momento em que tudo desmoronou. Fechou os olhos, permitindo-se revisitar aquela noite fatídica uma última vez antes de cruzar o limiar de seu novo destino. O grande baile de outono havia sido magnificente. Um espetáculo de opulência onde a aristocracia do condado exibia suas riquezas e influências. Eveline recordava-se do vestido que usara, seda verde esmeralda com detalhes em prata, um presente de sua falecida mãe que ela guardara para ocasiões especiais. Havia se sentido pela primeira vez em meses digna de pertencer àquele mundo de privilégios e etiqueta. 3 meses antes, durante o grande baile de outono na mansão Ravenscroft, Eveline havia sido publicamente acusada de conspirar contra a honra da família Blackthorne. A sala de baile fora transformada em um palácio de luz. Centenas de velas de cera de abelha ardiam em candelabros de cristal, seus reflexos multiplicados infinitamente pelos espelhos venezianos que revestiam as paredes. O ar estava saturado com a fragrância de rosas brancas, o perfume inebriante misturando-se ao aroma de vinhos caros e aos óleos perfumados que as damas usavam em seus cabelos elaboradamente arranjados. A orquestra tocava uma valsa de Strauss quando tudo mudou. Eveline ainda conseguia ouvir em sua mente o exato momento em que a música parou. Um corte abrupto, como se a própria melodia tivesse sido estrangulada pelo choque. Lord Sebastian Blackthorne havia subido à plataforma central, sua figura imponente dominando o espaço. Vestia casaca preta com detalhes em prata,
os ombros largos acentuados pelo corte perfeito do tecido. Mas eram seus olhos que prendiam a atenção, cinzentos como aço polido, frios e implacáveis. A acusação era tão absurda quanto devastadora. Diziam que ela teria orquestrado a ruína financeira do tio de Sebastian, Lord Edmund Blackthorne, através de investimentos fraudulentos. Sebastian apresentara documentos, cartas com sua assinatura, registros de transações que alegadamente comprovavam seu envolvimento em um esquema elaborado de fraude. Eveline se lembrara de tentar falar, de abrir a boca para protestar, mas nenhum som emergira. Ao seu redor, o murmúrio crescera como uma onda, sussurros que se transformaram em acusações murmuradas, olhares que antes eram cordiais agora carregados de condenação. Sua melhor amiga, Lady Charlotte Pemberton, afastara-se dela como se o simples contato pudesse contaminar sua própria reputação. Seu pai, Lord Henry, ficara pálido como cera, os lábios tremendo sem conseguir articular defesa. A verdade, porém, era mais sombria e complexa do que qualquer testemunha daquela noite poderia imaginar. Eveline jamais assinara aqueles documentos, jamais participara de transação financeira alguma. Alguém havia forjado sua assinatura com maestria quase perfeita. Alguém que a conhecia bem o suficiente para imitar não apenas sua caligrafia, mas também seu vocabulário formal. A carruagem chacoalhou sobre uma pedra irregular, arrancando Eveline de seus pensamentos tormentosos. Ela olhou pela janela embaçada e viu, ao longe, as torres sombrias de Thornwick Hall, a propriedade ancestral dos Blackthorne. Seu destino, sua prisão. O casamento havia sido arranjado com uma velocidade que beirava o escândalo. Sebastian não pedira sua mão. Ele a tomara como quem reivindica uma dívida. O contrato matrimonial fora assinado sob a sombra de ameaças veladas. Ou Eveline aceitava a união, ou sua família enfrentaria a ruína completa. Seu pai, Lord Henry Hawthorne, já fragilizado por anos de investimentos malogrados, não tivera escolha senão concordar. Mas Eveline conhecia a verdade por trás daquela farsa. Sebastian não a desejava como esposa. Ele a queria como troféu de uma vingança calculada. E ela, mesmo sabendo disso, mantinha a cabeça erguida, pois sua dignidade era a única posse que nenhum contrato poderia lhe arrebatar. A carruagem finalmente parou diante dos portões de ferro forjado de Thornwick Hall. As porteiras eram adornadas com o brasão dos Blackthorne, um corvo empoleirado sobre uma espada cruzada com uma rosa, símbolo de poder e linhagem antiga. O corvo representava a vigilância eterna, a espada a força militar que construíra a fortuna da família, e a rosa, ironicamente, a beleza que supostamente temperava sua natureza guerreira. Eveline estudou o brasão por um longo momento, percebendo que a rosa havia sido forjada em ferro negro, não vermelho ou dourado como seria tradicional. Uma rosa de metal, fria e inacessível. Quão apropriado para a família que agora a reclamava como sua. Eveline desceu da carruagem com a ajuda do cocheiro, seus sapatos de seda tocando o cascalho úmido do caminho. Cada pedra parecia emitir um som de despedida, um lamento pela liberdade que ela deixava para trás. O vento soprava com força, trazendo consigo o cheiro de terra molhada, pinheiros e algo mais indefinível. Talvez o peso da história que saturava aquele lugar. A mansão erguia-se diante dela como uma fortaleza medieval. Pedra cinzenta escura, quase negra quando úmida pela névoa matinal, formava paredes de 3 andares de altura. As janelas eram altas e estreitas em estilo gótico, algumas com vitrais que filtravam a pouca luz disponível em tons de azul e vermelho profundos. Uma torre solitária perfurava o céu plúmbeo como uma lança, seu topo coroado por ameias que sugeriam tempos de guerra há muito passados. As eras trepadeiras cobriam parcialmente as paredes, seus tentáculos verdes e marrons, agarrando-se à pedra como dedos desesperados. O
O conjunto todo emanava um ar de abandono elegante, de glória passada, que se recusava a desvanecer completamente. Eveline sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não de medo, mas de antecipação. Havia algo naquela mansão, em sua imponência sombria, que ressoava com seu próprio estado emocional. Ambas haviam conhecido dias melhores, ambas carregavam cicatrizes da passagem do tempo e das traições sofridas. De certa forma estranha, ela se sentiu em casa, não no sentido de conforto, mas no de reconhecimento mútuo entre almas feridas. Um mordomo de idade avançada apareceu na entrada. Era alto e magro, postura impecavelmente ereta, apesar dos anos que certamente ultrapassavam os 60. Vestia libré tradicional em azul marinho escuro com botões dourados, cada um gravado com o brasão dos Blackthorn. Seus cabelos brancos estavam penteados para trás, revelando um rosto sulcado por rugas que contavam histórias de décadas de serviço. Seus olhos, embora corteses, carregavam uma frieza que espelhava a do próprio Lord Blackthorn, como se a temperatura emocional da casa tivesse, ao longo dos anos, impregnado até mesmo os servos. Bem-vinda a Thornwick Hall, Lady Evelyn. Sou Percival, mordomo desta casa há 42 anos. O Sr. Blackthorn a aguarda no salão principal. Permitais-me conduzi-la. Sua voz era grave e modulada, cada palavra pronunciada com precisão que beirava o artificial. Eveline notou que ele não sorriu, não ofereceu condolências pela jornada árdua, não fez nenhum dos gestos de hospitalidade que seriam esperados. Era uma omissão deliberada, uma declaração silenciosa de que ela não era uma convidada bem-vinda, mas uma presença tolerada por obrigação. Eveline assentiu, seguindo o mordomo através de um corredor vasto. As paredes eram revestidas de painéis de carvalho escuro, cada seção meticulosamente esculpida com padrões geométricos que datavam de pelo menos 2 séculos. Retratos de ancestrais. Blackthorn a observavam com olhares severos. Homens de semblante duro em armaduras ou trajes militares, mulheres de expressão austera em vestidos que haviam estado na moda gerações antes. Eveline sentiu o peso daqueles olhares pintados, como se cada ancestral a julgasse e achasse em falta. O cheiro de cera de abelha misturava-se ao aroma de madeira antiga e um toque sutil de lavanda seca, provavelmente das almofadas de ervas que os servos colocavam nos armários para afastar as traças. Mas havia também algo mais, um aroma subjacente de fechado, de espaços pouco ventilados, como se a própria mansão houvesse aprendido a segurar a respiração. Seus passos ecoavam sobre o piso de mármore negro, venado de branco, cada som amplificado pelo silêncio opressivo da mansão. Não havia vozes de servos conversando, nem o ruído de atividades domésticas. Tudo era contido, controlado, como se a própria alegria fosse proibida dentro daquelas paredes. O salão principal era uma câmara que roubava o fôlego. O teto arqueado elevava-se a pelo menos 5 metros de altura, sustentado por vigas de carvalho escuro que se entrecruzavam em padrões complexos. Um candelabro de cristal pendia do centro, suas centenas de prismas capturando e refratando a luz das velas em pequenos arco-íris que dançavam pelas paredes. Uma lareira monumental dominava uma das paredes, tão grande que um homem adulto poderia ficar de pé em seu interior sem curvar-se. As chamas crepitavam vigorosamente, lançando sombras dançantes que faziam as figuras nos retratos parecerem mover-se. Ali, de pé, junto às chamas crepitantes, estava Sebastian Blackthorn. Ele se virou ao ouvi-la entrar, e Eveline sentiu o peso daquele olhar como uma força física. Frio como grafite sob a luz tremulante das velas, penetrante como lâminas que dissecavam cada aspecto de sua aparência e encontravam tudo em falta.
Sebastian era um homem de estatura impressionante. Media facilmente 1,85 m, ombros largos que preenchiam o corte impecável de sua casaca negra como se tivesse sido moldada diretamente em seu corpo. Seus cabelos eram da cor do ébano polido, penteados rigorosamente para trás, com disciplina que sugeria controle militar, revelando uma testa alta e uma linha maxilar que poderia ter sido esculpida em mármore de Carrara. Seu rosto apresentava traços angulosos, maçãs do rosto proeminentes, nariz reto e aristocrático, lábios finamente desenhados que raramente se curvavam em sorriso. Uma pequena cicatriz atravessava sua sobrancelha esquerda, testemunho de alguma história não contada. Mas eram seus olhos que carregavam a verdadeira intensidade de sua presença. Profundos, cinzentos como tempestade sobre o oceano, cercados por cílios escuros que acentuavam sua penetração. Olhos que tinham visto demais, sofrido demais, e agora se fechavam para qualquer emoção que não fosse raiva controlada e determinação implacável. Lady Hawthorne, ele disse, sua voz grave ressoando como um trovão distante contido em uma catedral de pedra. Espero que a viagem não tenha sido demasiado árdua. Embora reconheça que jornadas compulsórias raramente oferecem os confortos de viagens voluntárias. Havia ironia naquelas palavras, uma zombaria sutil que Eveline não deixou passar despercebida. Ela ergueu o queixo, encontrando aquele olhar sem vacilar. A jornada foi tolerável, Lord Blackthorne. Embora reconheça que jornadas obrigatórias raramente oferecem conforto. Um lampejo de surpresa atravessou o rosto de Sebastian, seguido por algo que poderia ser interpretado como respeito. Ele não esperava que ela respondesse com tamanha firmeza. Vossa franqueza é notável. Espero que tal qualidade se estenda aos demais aspectos de nossa união. Eveline sentiu o sangue pulsar em suas têmporas, mas manteve a compostura. Não lhe daria a satisfação de vê-la abalada. A franqueza é tudo o que possuo, Senhor, já que outros atributos me foram usurpados por acusações infundadas. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa. Sebastian deu 2 passos em sua direção, e Eveline percebeu a sutileza ameaçadora em cada movimento. Ele parou a uma distância calculada, próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo, distante o bastante para manter as conveniências. Infundadas, ele repetiu, saboreando a palavra. É uma alegação audaciosa para alguém em vossa posição. E qual seria minha posição exatamente? A de prisioneira ou a de esposa? Sebastian inclinou a cabeça levemente, seus olhos percorrendo o rosto de Eveline com uma intensidade que a fez sentir como se cada segredo seu estivesse sendo desvendado. Isso, minha querida, dependerá inteiramente de vossa conduta. A palavra querida soou como uma lâmina envolta em veludo. Eveline sentiu o estômago contrair-se, mas não desviou o olhar. Então permitais que eu seja clara, Lord Blackthorne. Podeis me prender neste solar, podeis me forçar a carregar vosso nome, mas jamais conseguireis quebrar aquilo que me define. Minha honra não está sujeita aos vossos caprichos de vingança. Por um momento algo mudou na expressão de Sebastian. As fissuras em sua máscara de pedra se tornaram quase visíveis. Um lampejo de algo que não era apenas raiva, mas talvez admiração. Ele recuou um passo, quebrando a tensão magnética que se formara entre eles. Vossa acomodação foi preparada na ala leste. Descansai. A cerimônia matrimonial será amanhã ao meio-dia, na capela da propriedade. Ele se virou, dando-lhe as costas como quem encerra uma audiência. Eveline permaneceu imóvel por um instante, observando a figura imponente afastar-se em direção a uma porta lateral. Apenas quando ele desapareceu de vista é que ela permitiu que seus ombros relaxassem levemente. Percival reapareceu, conduzindo-a através de outro corredor interminável, até uma escadaria em espiral.
Os degraus de pedra eram gastos pelo tempo, testemunhas silenciosas de séculos de história. Ao chegarem à ala leste, Eveline foi levada a um quarto espaçoso, mas espartano em sua decoração. A cama era de dossel, com cortinas de damasco vermelho escuro que pendiam como véus de sangue. Uma cômoda de madeira nobre ocupava uma parede, e uma janela alta oferecia vista para os jardins abandonados da propriedade. Eveline aproximou-se da janela, observando as roseiras selvagens que cresciam desordenadas entre as estátuas cobertas de musgo. Ela tocou o vidro frio, deixando que a realidade de sua situação finalmente a envolvesse. Estava ali, prisioneira de um casamento arranjado pela vingança, destinada a passar o resto de seus dias ao lado de um homem que a desprezava. E ainda assim, algo dentro dela se recusava a aceitar aquele destino como definitivo. A noite caiu sobre Thornwick Hall como um manto negro. Eveline mal tocara na bandeja de comida que lhe fora trazida. Pão de centeio, queijo envelhecido e um caldo de legumes que exalava o aroma de tomilho. Seu estômago estava em nós, a ansiedade roubando-lhe o apetite. Ela se preparou para dormir, trocando o vestido de viagem por uma camisola de algodão simples. Ao deitar-se na cama, os sons da mansão tornaram-se mais perceptíveis. O ranger das vigas de madeira, o uivo do vento através das frestas das janelas e algo mais, passos firmes no corredor abaixo. Eveline fechou os olhos, mas o sono não veio. Sua mente girava em torno dos eventos que a haviam levado até ali. As memórias do baile fatídico voltavam em flashes vívidos. A sala iluminada por centenas de velas, os vestidos de seda roçagando sobre o piso polido, e então a voz de Sebastian Blackthorne elevando-se acima do murmúrio da multidão. "Senhoras e senhores", ele havia proclamado, sua voz carregada de acusação. "É meu triste dever informar que entre nós se encontra uma serpente vestida de seda. Lady Eveline Hawthorne, que todos aqui conhecem como dama de reputação imaculada, é, na verdade, a arquiteta da ruína de meu tio, Lord Edmund." O salão havia ficado em silêncio absoluto. Eveline, paralisada de choque, sentira todas as cabeças se virarem em sua direção. Sebastian continuara, apresentando documentos que, segundo ele, comprovavam o envolvimento dela em investimentos fraudulentos que haviam arruinado a fortuna de Edmund. Mas Eveline sabia a verdade. Aqueles documentos eram falsificações. Alguém havia forjado sua assinatura, alguém que desejava vê-la destruída. E embora ela tivesse tentado se defender, sua voz fora abafada pelo coro de escândalo e condenação. Agora, deitada naquela cama estrangeira, Eveline jurou a si mesma que descobriria quem estava por trás daquela conspiração. E quando o fizesse, a verdade viria à luz, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio Sebastian Blackthorne. O amanhecer chegou mais cedo do que Eveline desejava. Uma criada jovem, de rosto pálido e olhos baixos, entrou no quarto trazendo uma bandeja com chá e torradas. Ela não disse uma palavra, apenas depositou a bandeja sobre a cômoda e desapareceu como uma sombra. Eveline levantou-se, sentindo cada músculo do corpo tenso pela noite mal dormida. Aproximou-se da janela e viu que a névoa matinal havia retornado, cobrindo os jardins com um véu espectral. Ao longe, a capela de pedra erguia-se entre as árvores como um monumento solene ao destino que a aguardava. Horas depois, Eveline encontrava-se diante do espelho, vestida com o traje nupcial que lhe fora providenciado. O vestido era de seda marfim, simples em seu corte, sem os ornamentos e rendas que tradicionalmente adornavam noivas de alta linhagem. Era uma mensagem clara. Aquele não era um casamento celebrado, mas uma formalidade a ser cumprida. Percival veio buscá-la ao meio-dia. A caminhada até a capela foi silenciosa, apenas o som de seus passos sobre o cascalho quebrando o silêncio opressivo. A capela era pequena, íntima,
com vitrais que filtravam a luz em tons de azul e vermelho. Sebastian já estava lá, de pé diante do altar, vestido em uma casaca negra que acentuava a severidade de sua postura. O sacerdote, um homem idoso de barbas brancas e olhos cansados, conduziu a cerimônia com eficiência mecânica. As palavras do ritual ecoavam pelas paredes de pedra, vazias de qualquer emoção ou significado verdadeiro. Quando chegou o momento dos votos, Eveline pronunciou as palavras exigidas, mas seus olhos permaneceram fixos nos de Sebastian, não em submissão, mas em desafio silencioso. Sebastian, por sua vez, recitou seus votos com uma frieza que gelava. Não havia ternura em sua voz, apenas a determinação de um homem cumprindo uma sentença autoimposta. Quando o sacerdote finalmente os declarou marido e mulher, Sebastian inclinou-se para selar a união com um beijo. Seus lábios tocaram os de Eveline por um instante fugaz. Um contato que era mais político do que íntimo, mais obrigação do que desejo. E ainda assim, Eveline sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma reação involuntária que a perturbou profundamente. Eles se afastaram do altar sem trocar uma palavra. A cerimônia terminara, mas a verdadeira provação estava apenas começando. O banquete nupcial foi um affair modesto, servido no salão de jantar de Thornwick Hall. Apenas alguns membros da família Blackthorne estavam presentes, seus rostos variando entre a curiosidade e a desaprovação mal disfarçada. Eveline reconheceu alguns deles das funções sociais que frequentara antes de sua queda em desgraça. Sentada à cabeceira da mesa, ao lado de Sebastian, ela sentiu o peso dos olhares sobre si. Cada garfada, cada gole de vinho eram observados como se ela fosse uma curiosidade exótica em exposição. Sebastian mantinha-se calado, seu rosto uma máscara impenetrável de cortesia gelada. Foi durante a sobremesa que Julian Blackthorne, irmão mais novo de Sebastian, levantou sua taça em um brinde que soou mais como provocação. Aos recém-casados ele proclamou, um sorriso sardônico curvando seus lábios, que possam encontrar nesta união tudo aquilo que buscam, ou ao menos tudo aquilo que merecem. As palavras pairaram no ar como uma ameaça velada. Eveline viu a mandíbula de Sebastian contrair-se levemente, mas ele não respondeu. Simplesmente ergueu sua própria taça em um gesto mecânico de reconhecimento. Quando o banquete finalmente terminou, Sebastian levantou-se abruptamente. Retirai-vos para vossos aposentos, Lady Blackthorne. Tenho assuntos a tratar na biblioteca. Eveline observou-o partir, sentindo uma mistura complexa de alívio e algo mais. Talvez decepção, embora ela não soubesse exatamente do que. Os aposentos aos quais ela foi conduzida não eram os mesmos do dia anterior. Agora, como esposa de Sebastian, ela ocuparia a Câmara da Senhora, um conjunto de quartos conectados aos dele por uma porta trancada. A ironia não passou despercebida. Estavam unidos por lei, mas separados por escolha. Eveline explorou o novo espaço. Era mais luxuoso que o quarto anterior, com tapeçarias ricas adornando as paredes e uma cama ainda maior, com dosséis de veludo azul marinho. Uma porta lateral levava a um pequeno toucador, e outra, a porta trancada, conduzia aos aposentos de Sebastian. Ela aproximou-se dessa porta, pressionando levemente a maçaneta. Como esperado, estava trancada. Eveline encostou a testa na madeira fria, fechando os olhos. Do outro lado, podia ouvir sons abafados, passos, o arrastar de móveis, talvez a voz grave de Sebastian conversando com alguém. As horas se arrastaram. Eveline tentou ler um livro que encontrou na estante, uma coletânea de poemas românticos que parecia ter sido esquecida ali há décadas. Mas as palavras dançavam diante de seus olhos sem formar sentido. Sua mente estava dividida entre o passado que a trouxera até ali e o futuro incerto que a aguardava.
Quando a noite finalmente caiu por completo, uma criada entrou silenciosamente, trazendo um jarro de água quente e toalhas limpas. Ela ajudou Eveline a trocar-se, vestindo-a em uma camisola nupcial de seda branca. Outro elemento da farsa, já que ninguém ali acreditava que aquela seria uma noite de núpcias verdadeira. Eveline dispensou a criada e ficou sozinha, sentada diante da lareira que fora acesa em seu quarto. As chamas projetavam sombras dançantes nas paredes, e o crepitar da madeira queimando era o único som além do vento uivando lá fora. Foi então que ela ouviu o som inconfundível de uma chave girando em uma fechadura. Eveline virou-se bruscamente, o coração disparando. A porta que conectava seus aposentos aos de Sebastian estava se abrindo lentamente. Sebastian entrou, e pela primeira vez, desde que ela chegara a Thornwick Hall, ele não estava vestido com sua armadura de formalidade. Usava apenas uma camisa de linho branca, parcialmente aberta, e calças escuras. Seus cabelos estavam levemente desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles repetidamente. E em suas mãos ele segurava uma garrafa de vinho e 2 taças. Eveline levantou-se, instintivamente recuando um passo. Sebastian notou o movimento e pausou, uma expressão indecifrável cruzando seu rosto. "Não temais", ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Não vim aqui para consumar nosso acordo. Vim porque há coisas que precisam ser ditas, e esta conversa requer algo mais forte que chá." Ele se aproximou da lareira, depositando a garrafa e as taças sobre uma pequena mesa. Com movimentos deliberados, encheu ambas as taças com o líquido rubi. Estendeu uma delas para Eveline. Ela hesitou, mas finalmente aceitou. Seus dedos roçaram os dele durante a troca, e ela sentiu aquele arrepio novamente. Uma eletricidade sutil que percorria sua pele como um sussurro. Sebastian bebeu um longo gole antes de falar. "Sabeis por que vos trouxe aqui? Por que insisti neste casamento mesmo quando minha família me aconselhou a simplesmente vos destruir financeiramente?" Eveline encontrou seus olhos. "Imaginei que fosse para prolongar vosso prazer em me ver sofrer." Um sorriso amargo curvou os lábios de Sebastian, perceptiva. "Mas há mais. Queria vos ter perto, sob meu controle, para garantir que pagasseis por cada dia de tormento que meu tio Edmund sofreu antes de sua partida." A voz de Sebastian falhou levemente ao mencionar o tio. Eveline viu, pela primeira vez, a dor genuína por trás da raiva. Edmund Blackthorne não apenas perdera sua fortuna, ele deixou este mundo em profundo desespero, incapaz de suportar a vergonha da ruína. "Mas eu não fiz nada daquilo que me acusais", Eveline disse, sua voz firme. "Alguém forjou minha assinatura. Alguém que desejava me ver destruída tanto quanto desejava destruir vosso tio." Sebastian deu um passo em direção a ela, e Eveline pôde ver a batalha interna refletida em seus olhos. O desejo de acreditar versus a necessidade de culpar. "Se sois inocente", ele perguntou, "então quem seria capaz de tal conspiração?" Eveline respirou fundo. "Essa é a pergunta que me atormenta todas as noites. Mas juro-vos, pela memória de minha própria mãe, que descobrirei a verdade. E quando o fizer, vossa vingança poderá ser direcionada ao verdadeiro culpado." Sebastian estudou-a em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele se sentou em uma das cadeiras próximas à lareira, gesticulando para que ela fizesse o mesmo. Eveline sentou-se, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a proximidade dele de forma quase tangível. O calor da lareira, combinado com o vinho começando a aquecer suas veias, criava uma atmosfera que era simultaneamente íntima e perigosa. "Contais-me", Sebastian disse, sua voz assumindo um tom diferente, quase conversacional. "O que vos lembro daquele baile, antes de tudo desmoronar?"
A pergunta pegou Eveline desprevenida. Ela bebeu outro gole de vinho, buscando coragem para revisitar aquelas memórias. Lembro-me das velas, centenas delas, refletindo nos espelhos e criando uma ilusão de infinidade. Lembro-me da música, uma valsa que parecia flutuar no ar como perfume. E lembro-me de vós. Sebastian ergueu uma sobrancelha. De mim? Sim. Estáveis no canto oposto do salão, conversando com Lord Ashford. Vossa postura era imperiosa, como se o mundo todo existisse apenas para vos servir. Pensei, naquele momento, que jamais havia visto um homem tão certo de seu lugar no universo. E agora, ainda me vedes assim? Eveline encontrou seus olhos, e algo na intensidade daquele olhar a fez falar com honestidade brutal. Agora vejo um homem consumido pela dor. Um homem que transformou seu luto em uma lâmina afiada, direcionada a um alvo que pode muito bem ser inocente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Sebastian desviou o olhar, fixando-o nas chamas. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele claramente lutava para controlar. Edmund não era apenas meu tio. Ele me criou após a morte de meus pais. Era pai, mentor, amigo. Quando descobri que ele havia se endividado, tentei ajudá-lo, mas era tarde demais. Os investimentos fraudulentos o haviam arruinado completamente. E quando encontrei os documentos com vossa assinatura, Eveline sentiu uma compaixão inesperada inundar seu peito. Ela estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente o braço de Sebastian. Ele estremeceu ao contato, virando-se para encará-la. Lamento profundamente por vossa perda, ela disse, mas juro-vos que não fui eu. E juntos, se tiverdes coragem para confiar em mim, descobriremos quem realmente perpetrou essa monstruosidade. Sebastian olhou para a mão dela sobre seu braço e então para seu rosto. Algo mudou em sua expressão. As linhas rígidas suavizaram-se levemente e, por um momento, Eveline vislumbrou o homem que ele poderia ter sido se a tragédia não o tivesse transformado. Por que deveria confiar em vós? Ele perguntou, mas a pergunta soava mais como um desejo do que uma acusação. Porque ambos fomos vítimas da mesma conspiração. E porque, Lord Blackthorne, a verdade sempre emerge, seja através da confiança ou através do tormento, e eu preferiria que emergisse da primeira. Sebastian ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele cobriu a mão dela com a sua própria, um gesto pequeno, mas significativo. Então que assim seja, ele disse, mas saibais que se descobrirdes que estáis me enganando, minha vingança será ainda mais implacável. Eveline assentiu, sentindo o calor da mão dele sobre a sua. Era um começo frágil, uma trégua temporária nascida da dor compartilhada, mas era mais do que ela tinha ao entrar naquela mansão. Eles permaneceram ali lado a lado, enquanto a noite avançava. A conversa fluiu de maneira mais natural, revelando camadas de suas personalidades que nenhum deles esperava compartilhar. Sebastian falou sobre Edmund, sobre as memórias de infância, sobre o peso de herdar um título e uma responsabilidade tão jovem. Eveline, por sua vez, compartilhou as dificuldades de crescer como filha única de um lorde empobrecido, sempre consciente de que seu valor estava ligado a um casamento vantajoso que nunca se materializara. Quando a garrafa de vinho finalmente esvaziou-se e as brasas da lareira começaram a esmorecer, Sebastian levantou-se. Ele olhou para Eveline e, pela primeira vez, ela viu algo além de raiva ou desconfiança em seus olhos. Havia ali uma vulnerabilidade, uma abertura que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Descansai, Lady Blackthorne. Amanhã começaremos nossa investigação. E que os deuses nos ajudem a encontrar a verdade, seja ela qual for. Ele se virou para partir, mas Eveline o chamou. Sebastian, ele parou virando-se levemente. Obrigada por me escutar.
Um aceno quase imperceptível foi sua única resposta antes de desaparecer através da porta, fechando-a atrás de si. Mas desta vez, Eveline notou, ele não a trancou. Os dias que se seguiram trouxeram uma transformação gradual na dinâmica entre Eveline e Sebastian. Embora a frieza formal ainda predominasse em público e em privado, desenvolveu-se uma espécie de parceria pragmática. Começaram a revisar juntos os documentos relacionados à ruína de Edmund, procurando por inconsistências ou pistas que pudessem revelar o verdadeiro autor da fraude. Foi durante uma dessas sessões de estudo, na biblioteca de Thornwick Hall, que Eveline fez uma descoberta crucial. Ela estava examinando uma das cartas de investimento quando notou algo peculiar na forma como certas palavras estavam escritas. A caligrafia que supostamente imitava a sua tinha uma particularidade. O traço descendente da letra G era ligeiramente mais curto do que o dela. Sebastian, chamais-vos aqui. Ele aproximou-se, inclinando-se sobre o ombro dela para observar o documento. Eveline sentiu o calor de sua presença, o aroma sutil de sândalo e couro que emanava dele. O que encontraste? Olhai aqui. Esta assinatura, embora pareça minha à primeira vista, tem uma diferença sutil. Quem quer que tenha forjado isto, estudou minha caligrafia, mas não perfeitamente. Sebastian pegou a carta, aproximando-a de uma vela para examinar melhor. Seus olhos estreitaram-se enquanto ele comparava com outras amostras da escrita de Eveline. Tendes razão, a diferença é mínima, mas está lá. Isto significa que o falsificador teve acesso a exemplos de vossa escrita, mas não tempo suficiente para dominá-la completamente. Eveline sentiu uma onda de esperança. Era a primeira evidência tangível de sua inocência. Precisamos descobrir quem teria acesso tanto à minha caligrafia quanto aos investimentos de Lord Edmund. Sebastian afastou-se, começando a percorrer a biblioteca com passos pensativos. Eveline observou-o, notando pela primeira vez como ele movia-se com uma graça natural, apesar de sua estatura imponente. Havia nele uma elegância contida, uma força que não precisava ser exibida para ser sentida. Havia um homem, Sebastian disse finalmente, Geoffrey Thornfield. Ele era o secretário particular de Edmund e, se não me engano, frequentava os mesmos círculos sociais que vossa família. Eveline procurou na memória. Thornfield? Sim, lembro-me dele. Um homem de estatura média, cabelos castanhos, sempre muito solícito. Mas por que ele faria tal coisa? Sebastian parou de andar, virando-se para encará-la. Porque Edmund descobriu que Thornfield estava desviando fundos. Planejava demiti-lo e entregá-lo às autoridades. Mas então os investimentos fraudulentos apareceram. E Edmund ficou tão consumido pela própria ruína que se esqueceu de Thornfield. As peças começavam a se encaixar. Eveline levantou-se, a excitação da descoberta fazendo seu coração acelerar. Thornfield criou a fraude para desviar a atenção de seus próprios crimes e me usou como bode expiatório porque sabia que Edmund confiava nele mais do que em mim. Sebastian assentiu lentamente, a raiva começando a iluminar seus olhos como brasas. E eu, cego pela dor, acreditei na farsa. Destruí vossa reputação, forcei-vos a este casamento, tudo porque não tive a sabedoria de questionar a evidência diante de mim. Eveline viu a culpa começar a pesar sobre os ombros dele. Ela aproximou-se, colocando uma mão em seu braço. Não vos culpeis. Thornfield era hábil. Ele enganou a todos nós. Mas Sebastian afastou-se, a autorrecriminação tomando conta. Não. Eu deveria ter sido mais cuidadoso, deveria ter investigado antes de vos condenar. Em vez disso, transformei minha dor em uma arma e a usei contra uma inocente. Sebastian. Ele virou-se para ela e Eveline viu lágrimas brilhando em seus olhos. A primeira demonstração de verdadeira vulnerabilidade que ele permitira. Podeis me perdoar por tudo o que vos fiz passar?
Eveline sentiu seu próprio coração contrair-se. Ela aproximou-se novamente, desta vez não permitindo que ele se afastasse. Ergueu a mão, tocando levemente o rosto dele. O perdão não se pede, Sebastian. Conquista-se. E vós já começastes esse caminho ao me escutar, ao buscar a verdade comigo. As mãos de Sebastian envolveram os pulsos dela, não com força, mas com uma delicadeza que a surpreendeu. Seus olhos percorreram o rosto de Eveline como se a vissem pela primeira vez. Não como instrumento de vingança, mas como a mulher que ela realmente era. Como pude ser tão cego? Ele murmurou. O momento alongou-se entre eles, carregado de uma tensão que não era mais raiva, mas algo completamente diferente. Eveline sentiu seu coração pulsar contra as costelas, sentiu o calor subir por suas bochechas. Os lábios de Sebastian estavam tão próximos, a distância entre eles reduzida a meros centímetros. Mas então, vozes ecoaram no corredor, servos passando com suas tarefas diárias. O encanto quebrou-se e ambos recuaram simultaneamente, conscientes de quão perto haviam chegado de cruzar uma linha invisível. Sebastian limpou a garganta, recuperando a compostura. Precisamos encontrar Thornfield. Se conseguirmos fazê-lo confessar, vossa reputação será restaurada e a memória de Edmund honrada. Eveline assentiu, ainda sentindo o calor residual daquele quase momento. Onde ele estaria agora? Sebastian caminhou até uma escrivaninha, puxando papel e pena. Tenho contatos em Londres. Mandarei cartas hoje mesmo. Se Thornfield ainda estiver no país, vamos encontrá-lo. Nos dias que se seguiram, enquanto aguardavam respostas de Londres, algo mudou fundamentalmente entre Eveline e Sebastian. As barreiras de desconfiança e ressentimento começaram a desmoronar, substituídas por uma camaradagem nascente. Eles jantavam juntos, caminhavam pelos jardins de Thornwick, discutindo estratégias, e passavam longas noites na biblioteca, compartilhando histórias de suas vidas anteriores. Uma noite em particular marcou uma virada definitiva. Uma tempestade violenta varreu o condado, trazendo ventos que faziam as janelas de Thornwick Hall tremerem em suas molduras como dentes batendo de frio. O céu havia escurecido prematuramente, nuvens negras engolindo o crepúsculo em uma boca voraz. Os primeiros trovões chegaram como avisos, rugidos distantes que gradualmente se aproximaram até que a própria mansão parecia vibrar com cada explosão de som. Eveline estava em seus aposentos, tentando ler à luz de velas que oscilavam nervosamente a cada rajada de vento que penetrava pelas frestas das janelas. Seus pensamentos, porém, estavam longe do livro em suas mãos. Nas últimas semanas, algo havia mudado fundamentalmente em sua dinâmica com Sebastian. As conversas tornaram-se mais longas, os silêncios menos desconfortáveis. Ela começara a vislumbrar, por trás da máscara de pedra, um homem profundamente ferido. Não apenas pela perda de Edmund, mas por uma vida inteira de expectativas esmagadoras e solidão autoimposta. Uma batida urgente na porta que conectava seu quarto ao de Sebastian a arrancou de seus devaneios. Seu coração acelerou. Sebastian nunca batera à porta dessa forma antes, sempre mantendo a distância respeitosa que haviam estabelecido tacitamente. Ela abriu, encontrando-o ali, cabelos úmidos colados à testa, camisa de linho branca manchada de água em padrões irregulares que revelavam a silhueta de seu torso por baixo. Gotas de chuva escorriam por seu pescoço, desaparecendo sob o colarinho entreaberto. Seus olhos brilhavam com uma urgência que Eveline nunca vira antes. Não raiva, mas quase pânico. A clarabóia da biblioteca quebrou com o vento. Vidro por toda parte. Preciso de ajuda para proteger os livros antes que a chuva os arruine completamente. Alguns são insubstituíveis, herdados de gerações. E eu... Ele parou, como se percebendo que estava revelando demais.
Mas Eveline já havia visto a vulnerabilidade nua em sua expressão, o medo de perder mais uma coisa preciosa, mais uma conexão com seu passado. Eveline não hesitou. Envolveu-se em um roupão de lã grossa e seguiu-o através dos corredores escuros, iluminados apenas pelos relâmpagos que rasgavam o céu em cicatrizes de luz branca e azulada. Cada flash revelava retratos ancestrais em expressões grotescas, sombras que dançavam nas paredes como espectros, o próprio corredor transformado em algo saído de um conto gótico. O vento uivava através das frestas, como vozes lamentando perdas antigas. Eveline sentia o tecido de seu roupão bater contra suas pernas a cada rajada que penetrava pelas janelas mal vedadas. Sebastian caminhava à sua frente, seus passos firmes apesar da urgência, uma mão ocasionalmente estendida para trás, como se certificando-se de que ela ainda o seguia. Na biblioteca, o cenário era de devastação contida. A claraboia, uma estrutura octogonal de vidro e ferro forjado que normalmente filtrava a luz do dia sobre a sala de leitura, havia sido parcialmente destruída. Fragmentos de vidro cobriam o piso de madeira como diamantes escuros, refletindo os relâmpagos em 1000 facetas brilhantes. A água pingava através da abertura em cortinas irregulares, ameaçando volumes preciosos dispostos nas estantes mais próximas. Trabalharam juntos em uma coreografia nascida da necessidade. Sebastian subia a escada rolante, alcançando os volumes nas prateleiras mais altas, passando-os para Eveline, que os transportava para áreas secas da biblioteca. Em meio ao caos, seus corpos frequentemente se esbarravam, um ombro roçando contra o outro ao passarem carregados de livros, mãos se encontrando ao alcançarem o mesmo volume, olhares se cruzando sob a luz intermitente dos relâmpagos que transformavam tudo em uma sequência de quadros congelados. Eveline percebeu detalhes que normalmente passariam despercebidos. A forma como os músculos do antebraço de Sebastian se contraíam ao erguer volumes pesados, as veias visíveis sob a pele bronzeada. O som de sua respiração, ligeiramente ofegante pelo esforço, mas ainda controlada. A fragrância que emanava dele, sândalo e algo mais selvagem, talvez cedro, misturado ao cheiro limpo da chuva. Quando finalmente terminaram, ambos estavam sem fôlego, roupas úmidas grudadas aos corpos em uma segunda pele reveladora. Eveline sentia seu próprio coração martelar contra as costelas, mas não sabia se era pelo esforço físico ou pela proximidade perigosa com Sebastian. A água de seus cabelos escorria por seu pescoço, desaparecendo sob o decote de seu roupão, e ela viu os olhos de Sebastian seguirem esse caminho antes de desviarem bruscamente. Sebastian pegou uma manta de lã que estava sobre uma poltrona de leitura e a estendeu para Eveline, seus dedos tremendo levemente, não de frio, mas de algo mais que ele lutava para nomear. Não quero que adoeçais por minha causa. Estes livros, eles importam, mas não mais do que... Ele não terminou a frase, mas o peso das palavras não ditas pairou entre eles como fumaça. Eveline aceitou a manta, mas em vez de se cobrir imediatamente, deu um passo em direção a ele, fechando o espaço que Sebastian inconscientemente tentara manter. A distância entre eles agora media apenas centímetros. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, apesar das roupas molhadas, podia ver as gotas de água presas em seus cílios como pequenas pérolas. Sebastian, ela disse, sua voz mais suave do que pretendia. Há quanto tempo carregais o peso do mundo sozinho, sem permitir que alguém veja as fissuras em vossa armadura? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Por um momento, sua máscara escorregou, e Eveline viu ali a dor nua que ele mantinha tão cuidadosamente escondida. Ele abriu a boca para responder. Fechou-a novamente, lutando visivelmente com emoções que ele passara anos aprendendo a suprimir. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que a chocou.
desde que perdi meus pais. Eu tinha apenas 16 anos quando a febre os levou. A febre escarlate, disseram os médicos, mas isso pouco importava. Num espaço de 3 dias, tornei-me órfão. Edmund assumiu minha tutela, mas todos sabiam, a corte, os conselheiros, os servos, que eu deveria ser forte, o pilar inabalável da família Blackthorne. Um menino não pode chorar a perda de seus pais quando há propriedades a administrar, investimentos a supervisionar, uma linhagem a preservar. Não havia espaço para fraqueza, para dor, para simplesmente sentir. Ele virou-se para a janela, olhando para a tempestade lá fora. Relâmpagos iluminavam seu perfil em flashes estroboscópicos, revelando a linha tensa de sua mandíbula, o tremor quase imperceptível em seus lábios. Então aprendi a esconder tudo sob uma máscara de controle absoluto. Transformei minha dor em disciplina, minha solidão em determinação. E funcionou. Funcionou tão bem que eventualmente me esqueci de como era sentir qualquer coisa genuinamente. Até que o perdi também. E então toda aquela dor reprimida, anos e anos dela, explodiu de uma vez. E eu precisava de um alvo, alguém para culpar, porque a alternativa era admitir que talvez eu simplesmente não soubesse como salvar as pessoas que amava. Eveline sentiu lágrimas picar em seus próprios olhos. Ela deixou a manta cair no chão, esquecida. Aproximou-se mais, até que pudesse tocar o braço dele com dedos hesitantes. E agora? Ela perguntou suavemente. A máscara ainda é necessária? Ou existe talvez um espaço onde Sebastian Blackthorne, não o Lorde, não o herdeiro, apenas o homem, pode existir sem precisar ser inquebrável? Sebastian virou-se lentamente para encará-la. Nos olhos dele, Eveline viu a batalha interna. Décadas de condicionamento lutando contra o desejo desesperado de finalmente baixar a guarda, de ser visto, verdadeiramente visto, por outro ser humano. Não sei mais, ele admitiu, a voz pouco mais que um sussurro rouco. Com voz, sinto que posso deixá-la cair. E isso me aterra tanto quanto me liberta. Porque se eu mostrar quem realmente sou, todas as partes quebradas e imperfeitas, o que acontece quando descobrirdes que não sou digno dessa confiança? Eveline sentiu seu coração quebrar e se reconstruir simultaneamente. Ela ergueu ambas as mãos, moldando o rosto dele com palmas que tremiam levemente. Então deixais cair a máscara. Aqui comigo podeis ser apenas Sebastian. Todas as partes quebradas, todas as imperfeições, porque eu também estou quebrada, Sebastian. Também carreguei máscaras, também fingi ser mais forte do que realmente sou. E talvez seja exatamente por isso que podemos nos compreender de uma forma que mais ninguém pode. Os olhos dele fecharam-se ao toque dela, e quando os abriu novamente, a vulnerabilidade ali era avassaladora. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a mais perto, até que seus corpos estivessem quase colados. Eveline, ele sussurrou, sua voz rouca. Se continuarmos assim, não poderei mais manter a distância entre nós. Quem vos pediu para manter? A resposta dela foi tudo o que Sebastian precisava ouvir. Ele inclinou a cabeça e desta vez não havia interrupções, nenhuma voz no corredor para quebrar o momento. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que começou terno, quase hesitante, mas rapidamente se aprofundou. Era como se todas as semanas de tensão, todo o ressentimento e raiva transformados, explodissem naquele contato. As mãos de Sebastian percorreram as costas dela, enquanto as dela se entrelaçaram em seus cabelos. O beijo era fome e descoberta, perdão e promessa. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, testas encostadas uma na outra. Eveline, Sebastian disse, sua voz carregada de emoção. Perdoais-me? Por tudo? Já vos perdoei, ela respondeu. Agora perdoais-vos a vós mesmo. Eles permaneceram abraçados, enquanto a tempestade rugia lá fora.
Dois sobreviventes de naufrágios emocionais encontrando refúgio um no outro. A resposta de Londres chegou uma semana depois. Geoffrey Thornfield havia sido localizado em uma pensão sórdida nos arredores da cidade, vivendo sob um nome falso. Sebastian organizou imediatamente uma viagem, insistindo que Eveline o acompanhasse. A jornada foi longa e árdua, mas também íntima. Compartilharam uma carruagem, conversando sobre seus planos para o futuro. Não apenas sobre Thornfield, mas sobre eles mesmos. Sebastian falou pela primeira vez sobre seu desejo de transformar Thornwick Hall em mais do que uma mansão fria, em um verdadeiro lar. Eveline compartilhou seus sonhos de um jardim restaurado, de trazer vida de volta àquelas pedras antigas. Quando finalmente chegaram a Londres e confrontaram Thornfield, o homem desmoronou sob o peso de suas próprias culpas. Diante de testemunhas e um magistrado, confessou ter forjado os documentos, ter usado Eveline como bode expiatório, ter manipulado Edmund até o desespero. A confissão foi registrada, documentada e a inocência de Eveline oficialmente reconhecida. Mas para ambos, a verdadeira vitória não estava no papel oficial que ela agora segurava, mas na jornada que os levara até ali. No caminho de volta a Thornwick, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranjas e rosas, Sebastian pegou a mão de Eveline. Quando chegamos a Thornwick como marido e mulher, ele disse, era uma farsa, uma união forçada por vingança e orgulho. Mas agora eu gostaria de vos pedir algo. Eveline virou-se para ele, curiosa. O que desejais pedir? Permissão para recomeçar, para cortejar-vos da maneira que mereceis. Não como prisioneira, mas como a mulher por quem me apaixonei sem perceber. Lágrimas brilharam nos olhos de Eveline. Lágrimas de alegria desta vez. E se eu vos disser que não precisais de permissão, que já sois dono de meu coração apesar de tudo? Sebastian puxou-a para um abraço. E ali, na privacidade da carruagem, selaram sua união renovada com um beijo que prometia tudo o que a primeira noite de núpcias não fora. Thornwick Hall os recebeu de volta não como senhor e prisioneira, mas como verdadeiros senhor e senhora. Nos meses que se seguiram, a mansão transformou-se. Eveline supervisionou a restauração dos jardins, trazendo cores e vida de volta aos terrenos abandonados. Sebastian abriu as portas da propriedade para eventos sociais, restaurando o lugar dos Blackthorn na sociedade do condado. Mas a maior transformação foi interna. O homem de pedra que Eveline conhecera naquele primeiro dia dera lugar a um companheiro atencioso, um marido que não apenas a amava, mas a respeitava profundamente. E Eveline, por sua vez, florescer sob aquele amor, tornando-se não apenas Lady Blackthorn em nome, mas em espírito. Uma noite, um ano após seu casamento, eles estavam juntos na biblioteca, não revisando documentos de fraude, mas simplesmente lendo lado a lado. Sebastian fechou seu livro e olhou para Eveline. Sabeis, ele disse, em que momento exato me apaixonei por vós? Eveline ergueu os olhos sorrindo. Surpreendeis-me. Quando foi? Naquela primeira noite, quando recusastes a ser vítima. Quando me enfrentastes com dignidade ao invés de medo. Naquele momento, algo em mim quebrou, e graças aos deuses que quebrou. Eveline fechou seu próprio livro, aproximando-se dele. E sabeis quando eu soube que vos amava? Quando? Quando chorastes por Edmund na biblioteca. Quando deixastes vossa máscara cair e me mostraste vossa alma ferida. Foi ali que vi não o Lord Blackthorn, mas Sebastian. E foi por Sebastian que me apaixonei. Eles se beijaram, um beijo doce e prolongado, cheio de promessas já cumpridas e futuras, ainda por realizar. Lá fora, a névoa abraçava Thornwick Hall, como sempre fizera. Mas agora, ao invés de segredos e mistérios, trazia apenas a paz serena de um lar onde duas almas feridas haviam encontrado cura uma na outra.
onde a vingança dera lugar ao amor e onde o casamento forçado transformara-se no mais verdadeiro dos matrimônios. E assim, sob o manto de Thornwick, eles viveram, não felizes para sempre, pois a vida real não oferece tais garantias, mas juntos, sempre juntos, enfrentando cada tempestade lado a lado, cada amanhecer, como uma nova promessa de que o amor, quando verdadeiro, pode realmente mudar tudo.